Olá, estamos abrindo as portas do Perfil e Opinião. Eu sou Deni Fingergut e para mim é um prazer enorme estar aqui na TVE com todos vocês. Perfil e Opinião, sempre com convidados muito especiais, personalidades, pessoas, histórias, enfim, os mais diversos e variados assuntos. O convidado de hoje é Pedro Arcanjo, diretor do Museu de Arte da Bahia. Confira agora um clipe com imagens que têm uma profunda relação com o nosso convidado. Vamos ver? Idealizador do Festival das Filarmônicas e da Bienal do Recôncavo, realizou curadorias e pesquisas ligadas à história da arte, além de ensaios sobre fotografia contemporânea. Bem, o mundo das artes, com certeza, vai estar hoje aqui no centro das nossas conversas, não é isso, Pedro? Que prazer ter você aqui no nosso Perfil e Opinião. Vamos sentar um pouquinho, porque a nossa conversa hoje vai ser longa, né? Muito obrigado. Tudo bem? É um prazer mesmo ter você hoje aqui no nosso Perfil Opinião. E parabéns, né, por estar à direção deste museu tão importante para a Bahia e que está completando também um século de vida, né? O prazer é meu, uma satisfação grande estar nesse novo momento aí da TVE. A Bahia que precisava mesmo de uma TV mais atuante, pública e aberta. Estou vendo aí uma reconfiguração da televisão, do seu espaço físico, da sua linguagem. Parabéns a Flávio e toda a sua equipe. Que bom, é isso mesmo, né? A gente sempre está se renovando e renovar é preciso para poder viver, assim como você tem feito à frente de tantas batalhas na realidade, né? E é isso que a gente quer conversar um pouco agora, Pedro, quer conhecer um pouco mais a respeito da sua trajetória de vida, sobre sua história, né? Como é que você se define? Eu sou incansável, intransigente, um pouco artista, um pouco pesquisador, um pouco pensador, mas no centro da minha atuação está sempre a conversa contemporânea e o combate intransigente à intolerância, à desigualdade, porque não há discurso contemporâneo que desconheça a desigualdade social. Todo e qualquer discurso contemporâneo, para ser contemporâneo, ele tem que contribuir com a diminuição da desigualdade social, que a desigualdade social é uma coisa muito careta, muito certamente, cafona. né? Agora, esse seu pensamento sempre permeou toda a sua obra, desde a fotografia, desde a criação, por exemplo, das bienais, da Filarmônica, também do samba de roda, que a gente viu logo inicialmente, né? Nesse clipe que mostrou um pouco dos trabalhos onde você esteve atuando e criando e tal. Quer dizer, isso é uma característica sua desde a tenra infância, digamos assim? Já era inquieto? Eu cresci no Recôncavo, né? Na cidade de Maragogipe, e adormecia, costumo dizer que adormecia ouvindo o som do rum, do rumpê e do lê, que eram atabaques de um terreiro de candomblé próximo à nossa casa. Então eu vivi muito tempo e muito próximo da negritude e em uma cidade também muito pobre, a região do Recôncavo, então convivi com isso desde cedo, a gente traz isso na gente. E depois fui estudar sociologia, né, no momento da ditadura militar, 77, 78. Então, enfrentei todas essas coisas, todas essas questões que eu trago são questões orgânicas, questões da minha natureza, eu acredito.
Está sempre presente na minha vida. Pois é, você falou a respeito desta negritude presente, né, em todo o nosso estado, mas no Recôncavo a gente sente ainda de forma mais forte, né? E de que você acordava e dormia ouvindo o som dos atabaques. De que forma toda esta cultura veio de fato a contribuir para a sua formação enquanto sociólogo, enquanto artista? Eu sempre pensei, sempre tive consciência que estava na região do Recôncavo, um lugar onde se deu o ciclo da cana-de-açúcar, né, que é o mais demorado e o mais significativo da economia, né, colonial portuguesa no Brasil, e foi todo sobre o trabalho, né, do negro que foi escravizado aqui. Então, ali, naquele lugar, os negros escreveram assim com suor e com sangue, mas também com muita determinação e ternura, a sua história, a sua religião e sua cultura. Eu tinha sempre muita consciência disso. E vim para cá estudar sociologia para ter ferramentas para compreender um pouco mais essa questão, de uma forma mais científica. E eu acho que a produção artística, a produção cultural, essas coisas aí vêm da memória afetiva, né, acredito. Sim, aí quando é que a arte, então, já tão presente na sua vida, né, desde a infância, com todo esse convívio ali no Recôncavo, passa a fazer parte também das suas ambições, digamos assim, enquanto ser humano, enquanto esse artista que estava já brotando dentro de você, né, conhecendo profundamente também as raízes antropológicas e sociais já com os estudos aos quais você se direcionou? O primeiro trabalho foi uma coisa da influência da cultura africana na Bahia, uma exposição que nós fizemos no Museu de Arte da Bahia, no Museu de Arte Moderna, lá no MAM. E era Chico Liberato, que era o diretor. Chico me convidou, fiz a peça, foi a primeira exposição na década de 80, acho que foi 85, olha quanto tempo. E já era uma exposição na fotografia? Era uma exposição fotográfica, assim, grandinha, que trazia já essa coisa da influência da cultura africana na Bahia. A partir daí fui desenvolvendo esse tema e já estava um pouco cansado com esse tema aí, passei a trabalhar aquela coisa dos manequins, a coisa mais da contemporaneidade, porque esse lado me puxava também muito para o regional. Eu queria uma coisa que me levasse para falar com o contemporâneo. Aí que veio o manequim, que é discutir essa coisa do que é, mas não é a coisa do nosso tempo. Quando então você lança também, eu me recordo muito bem, um livro, né, de fotografias baseado nesse tema, né? Nesse tema aí dos manequins, que eram vários manequins de várias metrópoles, de vários lugares do mundo, e apenas um era real. Então aí tinha aí um desafio, uma brincadeira e tal, de descobrir qual é real. Esse seu trabalho, Pedro, esses trabalhos que você veio desenvolvendo, principalmente dentro da área artística, ele realmente rompeu também fronteiras e sai da Bahia, né? Estando também em alguns outros estados, inclusive eu gostaria que você falasse de um mais específico que tem 10 metros de altura, né? E está também lá no Rio de Janeiro. E você também expõe os seus trabalhos em outros países, né? Então, quero que você fale um pouco a respeito desses limites que você conseguiu romper através das suas ideias, dessa sua crítica social e através de estar enraizado em você profundamente toda a nossa cultura, principalmente no que diz respeito à influência da cultura negra no seu trabalho também. Esse painel que você fala é um painel de 12 metros, 12 por 12. 12 metros. 12 por 12, que foi no Oi Futuro, ali no Rio de Janeiro. É uma instalação grande, assim, né? Eles me convidaram para fazer uma intervenção lá na frente do negócio. É um espaço grande que eles chamam, acho que é espaço contemporâneo, um negócio desse aí. Sim. Eu não economizei, né? Coloquei um Não. negócio Bem, já que eu tenho essa oportunidade, vou fazer logo de 12 metros. Bacana. E o resto é um desdobramento, né, do trabalho. Aí um curador convida aqui, eu estou ali e vai. Eu acredito que eu estou até precisando me dedicar mais. Estou me sentindo um pouco gestor. O lado
da criação, estou precisando retomar, mas também não... Mas exatamente o que você está querendo, assim, tá de alguma forma agora sentindo vontade de retomar? Eu trabalho dentro da área de artes visuais, de fotografia mesmo? Talvez uma dedicação, um espaço maior para isso. Sim. Porque o trabalho do gestor vai tomando conta, né, vai ocupando espaço. Mas eu não tenho muito o que me queixar da gestão, não, porque a gestão também possibilita realizações, né? Como é que você chega, então, até, por exemplo, a Fundação Dannemann? E como é que, digamos, me corrija, se não foi exatamente isso, praticamente uma fábrica de charutos, né, venha se transformar numa fundação como essa e que vem a apoiar e a promover tanto a cultura aqui naquela região? Uhum. Eu estava na região dirigindo um projeto de documentação dos terreiros de Candomblé do Recôncavo. Era uma historinha de cada terreiro e tal. E Paulo Ormindo era o arquiteto que estava construindo o Centro Cultural. Aí nos encontramos lá no restaurante, almoçamos, e ele, Pedro, os caras estão criando, estou fazendo aí um instituto, um espaço cultural grande, vai ser uma fábrica de charutos, e eu estou querendo indicar uma pessoa e estava pensando sempre em você não quer ir lá não para conversar com o homem? Eu fui lá e o homem já tinha um projeto de já tinha feito uns convênios para fazer umas oficinas assim à tarde para dona de casa, para madame. Quem presidia, digamos, no momento? Quem presidia a Dannemann, quem presidia a empresa já tinha um projeto de fazer umas coisas assim artesanais. Aí eu disse, não, para dirigir um centro de artesanato tenho muito interesse não, vai ser uma reunião de dondocas que não tenho o que fazer à tarde, um cheiro de avô muito forte, eu não tenho interesse nisso não. O homem aí falou para mim, então faça um projeto e me apresente, eu vou viajar para a Holanda, daqui a uma semana estou aqui. Eu não tinha ideia do que tinha blefado um pouco para o homem e disse, e agora o que é que eu vou apresentar para o cara? E esse grande homem é o Hans, né? Aí... Que era também o cônsul da Holanda, aqui na Bahia. Aí eu pensei, né, o que fazer. Como eu era de lá, comecei a pensar nas coisas de lá e lembrei do festival das filarmônicas, e aí que estava precisando ser revitalizado, disse uma coisa que precisa trabalhar é a revitalização dessas filarmônicas. Começa assim, então? Começa então com o Festival de Filarmônica, mas o Festival de Filarmônica só não resolvia a questão, porque tradição vai puxar muito para a tradição, precisava vir também com um pouco do contemporâneo para a região. Que é uma marca sua, né? Eu disse, bom, precisamos criar aí uma contradição, se a gente quer intervir no processo cultural do Recôncavo, a gente não pode nem ficar atrás para não se perder, nem muito na frente para não ser incompreendido, mas tem que se colocar. E aí propus a ele fazer a Bienal do Recôncavo, que era para levar lá o contemporâneo, a dúvida, a incerteza, o contraponto do festival. O festival trabalharia então a malha da ancestralidade junto com o samba de roda, que teve também um samba de roda do Recôncavo, e a Bienal levaria então aí essa discussão. Eu gosto desse projeto. Ou seja, todo esse projeto, ele de alguma forma, ele nasce junto? Ou seja, essa revitalização das filarmônicas, também o projeto de sambas de roda, também a Bienal, ele vem todo interligado, é isso? Vem o Festival de Filarmônica no primeiro ano, no segundo ano já vem a Bienal. Que era para se contrapor. Ficou um ano o festival, o outro ano a Bienal. Mas como tinha o samba de roda também muito forte, depois veio o samba de roda. Mas a ideia era uma ideia inteira, de revitalizar a malha da ancestralidade e ao mesmo tempo levar o contemporâneo. E como é que quais foram suas ações para conseguir, digamos, fazer isso, já que essas filarmônicas, e pelo que você disse também, samba de roda e tal, estavam precisando desta revitalização? Ou seja, trabalhar como você utilizou, o linguajar, acredito que bem sociológico, né? Essa malha da ancestralidade ali do Recôncavo. Bom, eu convidei Fred Dantas, que eu não sou bobo, o cara que era especialista na musicalidade das filarmônicas, para fazer a direção musical do festival e criei lá um regulamento do festival,
onde a Filarmônica precisava ter uma escolinha de iniciação musical, que isso já provocou a reabertura das escolinhas de iniciação musical e deveria tocar peças do século XIX, que era retomar a memória mesmo da Filarmônica, os dobrados, as marchas, fanfarras e tal, as polacas. Então a rapaziada toda foi pesquisar as peças do final do século XIX, início do século XX e reabrir as escolinhas para participar do festival. E o Fred Dantas, então, foi quem estava capitaneando isso, digamos assim, dentro lá do... Fred escrevia a peça de confronto, reescrevia, era responsável para convidar o júri, ele coordenava o júri. Então, a parte musical o Fred fazia, eu fazia a parte antropológica, sociológica do negócio. E o que tudo isso provocou, digamos assim, naquele momento ali, não só no Recôncavo, e que repercussão veio alcançando nas outras cidades também do estado da Bahia? O que isso mudou? Isso foi de uma intervenção que a gente não esperava, uma intervenção incrível. As filarmônicas todas responderam muito bem a essa questão. E a cada ano a gente gravava um CD. As filarmônicas não só recebiam instrumentos musicais como prêmio, mas tinha também a gravação de um CD que foi criando uma memória. Então isso revitalizou muito as filarmônicas. Vários meninos e meninas que não tinham assim destinação muito para a vida se foram para a música, estão hoje aí em várias bandas de música popular, estão nas corporações militares. Então foi uma coisa acertada trabalhar as filarmônicas. E a Bienal, se você me permite, é outro projeto que eu gosto muito, porque a Bahia estava muito estrangulada naquele momento, era o ano de 90, né? E não tinha nenhum edital para as artes, era uma terra arrasada assim. E também na nossa história contemporânea, 4 famílias de artistas tinham, de uma certa forma, ocupado o espaço oficial das artes. Pois é, a Bienal ela é tão importante assim, Pedro, né? E continua repercutindo de alguma forma, a gente sente até hoje, foi um marco tão grande cultural no nosso estado, que a gente vai reservar praticamente quase que um bloco para a gente estar falando bacana. a respeito da Bienal, né? Então, a gente vai aguardar só um pouco para que a gente tenha a oportunidade de se aprofundar, inclusive, mais nela também. Mas, assim, esse projeto, como você disse, é uma rede, né? Que está com a Filarmônica, que está com o Samba de Roda, que veio trazendo também a Bienal, que vieram também te conduzindo cada vez mais a esse espaço, não só como artista, mas como criador e pensador de políticas culturais e até a gestão hoje do Museu de Arte da Bahia. Não é isso? Sim. Então, a gente vai fazer, então, um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Pedro Arcanjo aqui no nosso Perfil Opinião, falando, então, a respeito do centenário do Museu de Arte da Bahia. Até pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Perfil e Opinião. Hoje nós estamos conversando sobre a vida e obra do artista Pedro Arcanjo. Falamos artista, Pedro, para designar assim com bastante amplitude, digamos assim, a sua atuação também dentro da área cultural. Nós sabemos que você é um artista, que é fotógrafo e hoje você está também enquanto gestor à frente do Museu de Arte da Bahia, que está completando 100 anos de vida e isso não é pouco, né? À frente de um museu. Vamos falar um pouco, então, Pedro, a respeito um pouco do histórico do museu, né? O museu hoje está ali no que se chama Palácio da Vitória, mas ele já teve uma outra sede antes, ele é de 1918, é isso, né? Sim, em 1918 já esteve no Palácio Pacífico Pereira, onde é hoje o Teatro Castro Alves. Então ali tinha um palácio, o museu já funcionou ali. Funcionou também no Palácio Góes Calmon, lá em Nazaré, onde é hoje a Academia de Letras da Bahia, parece. E em 82 que ele vai para a Vitória. Então, e o Palácio da Vitória também é um palácio que tem grandes tradições, né? Lá foi a casa do comerciante de escravo José Cerqueira Lima, um dos maiores comerciantes de escravo da Bahia. Então, é um lugar que tem uma referência, tem uma presença na cidade de Salvador.
Pois é, uma presença e hoje uma transformação, né? Porque de um comerciante de escravos a gente vem trazer, então, né, um acervo de cultura, de resistência, e uma pessoa como você, que procura trazer essa consciência dessa igualdade entre todos em tudo que você faz também. Isso é muito bom, né? Esse poder de transformação que a vida, a história e o tempo também nos traz, né? Mas, se tratando de acervo mesmo do próprio museu, o que caracteriza esse Museu de Arte da Bahia? O Museu de Arte agora, nesse momento, ele é caracterizado muito por essa coleção do Góes Calmon. Porque quando o Góes Calmon foi governador da Bahia, né, você sabe, quando ele faleceu, aí o governador comprou o acervo, o palácio com tudo, para ajudar a viúva, né, um movimento aí. Então, o museu, que era um museu de pintura, um museu mais voltado para a pintura, ganhou um acervo imenso de móveis, de prataria, de louça. Que é belíssimo. Que é belíssimo, né? E teve essa guinada, então, para as artes decorativas. Mas o que eu acho mais significativo no acervo é o acervo de pintura do Museu Acervo, que lá tem a Escola Baiana de Pintura, tem todo mundo lá. E está um pouco, com essa intervenção, ficou um pouco diminuída a Escola Baiana de Pintura, a coleção de pintura tem muita coisa na reserva técnica, então essa reconfiguração que nós estamos querendo fazer é fundamentalmente apresentar o museu, retomar o museu como um museu voltado para a pintura. Então, a Escola Baiana de Pintura, você pode falar de alguns artistas que compõem justamente esse momento, essa fase, porque eu sei que tinha Escola Baiana de Pintura, mas também tem em seu acervo algumas pinturas de outros artistas que não pertenciam a essa escola. Né? Tem Prisciliano Silva, mais recente assim, né? Robespierre, então tem esse, mas tem fundamentalmente Canizares, tem Mendonça Filho, os que fundaram a escola. E a Escola Baiana de Pintura, ela tem uma importância grande para a pintura brasileira, né? Pedro, inclusive fazendo parte também dessa Escola Baiana de Pintura, né? Tem um artista cujo acervo ainda se encontra lá, que pintou também o teto da Conceição da Praia, não é isso? Que é o José Cerqueira Lima. O nosso aleijadinho, né? É, uma espécie de aleijadinho baiano, aleijadinho da pintura. Ele é aquele artista que a Santa Casa convidou para fazer uma série de pinturas para a Santa Casa. E as obras desse artista ficaram sob a guarda do museu durante 70 anos. Depois, com a reorganização da Santa Casa, a Santa Casa requisitou essas obras de volta, houve uma polêmica e terminou a Santa Casa levando, então, essas obras para lá. Agora, nessa exposição grande que a gente vai fazer sobre o centenário do museu, nós vamos pedir uma obra emprestada ao Museu de Arte Sacra. Aí Portugal já se comprometeu em emprestar uma obra do José Cerqueira Lima para participar dessa exposição. Porque a gente estava falando justamente a respeito dessa Escola Baiana de Pintura, mas você falou também que depois, com a aquisição do acervo de Góes Calmon, né, passou a ter um grande acervo também do que se chama arte decorativa, que é belíssima, uma preciosidade. Eu não sei nem se em todos os estados brasileiros se pode encontrar obras como se tem aqui, com né? certeza, Mobiliário, prataria, inclusive serviços, inclusive de porcelanas, de tudo isso, né? Tudo isso as pessoas podem ver lá no museu ainda? Podem ver, nós vamos criar vamos fazer uma reconfiguração desse acervo, porque o acervo é muito bonito, como a gente vê, é um acervo muito significativo, mas ele está mostrado de uma forma muito senhorial. Entendeu? Então, a gente tem, de um lado, por exemplo... Como sempre, você trazendo o seu toque contemporâneo, né? Para tudo que você faz. Tendo como parâmetro a questão da desigualdade social. Então, isso é uma coisa que eu acho que deve orientar o contemporâneo. Então, nós temos, de um lado, a coleção Góes Calmon, que o Góes Calmon, por ser governador da Bahia, ser uma pessoa da elite baiana, ele vai para o museu
como um grande colecionador, que eram os móveis dele, mas vai como colecionador de móveis. E do outro lado nós temos a joia de crioula. Nós temos a joia de crioula que simplesmente porque pertenceram às negras, ela não tem nome, é de crioula. Então essas páginas ocultas da nossa história é que nós estamos querendo revelar. Então, isso faz parte hoje de um projeto do Museu de Arte da Bahia? Do projeto isso? do Museu da nossa reconfiguração, de discutir por que são joias de crioula, por que não tem nome, por que não se sabe quem usou aquelas joias, a pessoa que era proprietária da joia. E como é que se dá, então, essa discussão a respeito também desse acervo, que eu acho extremamente interessante? Quais são as atividades que vocês vêm desenvolvendo também para essas discussões? Então, criamos um grupo de estudo com estudiosos, especialistas nessas questões, o Luiz Freire, Renato da Silveira, mais 2 museólogos. São 5 ao todo. E aí estamos levantando material para reconfigurar esse espaço. Então, uma coisa é a história oficial, por exemplo, ter colocado que são joias de crioula, outra coisa é o museu legitimar isso. Cabe ao museu abrir a discussão com as crianças. Então, isso nós vamos fazer de uma forma digital, onde, como uma brincadeira, vá se discutir porque a joia de crioula, porque não tem nome. Você justamente tocou num assunto que eu ia, inclusive, abordar com você também, porque hoje, quando nós vamos em qualquer museu, dizendo fora do Brasil, né, essa tecnologia, né, a informática, ela é altamente utilizada como forma de interação, não só como informação, mas também como forma de interagir com aquele acervo, o que incentiva muito, digamos assim, aos novos e futuros, digamos assim, frequentadores desses museus, né? No caso do Museu de Arte da Bahia, o que é que você está pensando? Já através dessa discussão, vocês já introduzem a tecnologia aliada à questão da cultura e desse acervo? Por exemplo, nós estamos falando da coleção de móveis. Então, ali, o que está sendo criado, aí, em uma parceria com a Universidade do Recôncavo, a Universidade Federal do Recôncavo, o núcleo lá de vídeo da universidade, nós estamos construindo, por exemplo, uma carpintaria do século XIX. Ali tem um vídeo, quer dizer, o sensor está em cima, o sensor vai colocar uma luzinha vermelha lá no chão, o menino pisa e aí vem em 3 dimensões uma carpintaria e essa carpintaria vai mostrar os carpinteiros do século XIX fazendo aqueles móveis. Aí a gente vai discutir como aqueles móveis eram feitos, quem fazia aqueles móveis, qual era a relação da pessoa que fazia aquele móvel com o proprietário, como era a Bahia naquela época. Isso até é uma pesquisa do Renato da Silveira para esse espaço. Então, na parte da louça, por exemplo, nós vamos encontrar também lá uma nova distorção. Quer dizer, aquelas louças são louças caríssimas, que eram provenientes, inclusive, muitas vezes de outros países, né? De outros países. França, a serigrafia era feita na Alemanha e a maioria era prensada na China ou na Inglaterra. E vinha para cá, quer dizer, caríssimo aquele negócio e a gente sabe que os barões davam assim jantar para 300 pessoas, então você vai dar um jantar para 300 pessoas, você vai precisar de quase 3.000 coisas daquelas, né? Quase 1.800 peças para um jantar então não era pouca coisa. E então ali também precisa discutir. Precisa discutir quem foram esses barões, por que eles tiveram condições de ter uma louça com esse valor naquela época. É uma louça que dava para comprar um palácio, uma coleção de louça daquela. É caríssimo. Então, quer dizer, eles só foram possíveis porque do trabalho escravo. Os caras conseguiram riqueza com trabalho escravo. Então, o que nós estamos fazendo é não só apresentar a louça, que é uma louça bonita, que é significativa, como levantar a biografia daquelas pessoas, como aquelas pessoas... E trazer uma reflexão e começando justamente com um público ainda bastante jovem, para criar esse espírito crítico, né? Pois é sempre articulando e tentando desmistificar ali o feticismo da mercadoria.
mostrando que por trás ali tem uma questão, tem as páginas ocultas da história que precisam ser reveladas. Essa é a nossa missão com relação ao acervo do Museu de Arte da Bahia, que é o acervo mais significativo da Bahia e um dos maiores do Brasil, e que precisa enfrentar essa discussão. Essa discussão nós estamos colocando no acervo. Temos lá uma coleção também de santos aquele santo do Paoco, que tem o oco por trás e tal, que dá para se discutir a origem da corrupção no Brasil, por exemplo. Então, isso tudo precisa ser discutido. Pois é, a questão, por exemplo, uma coleção muito grande de madeiras, né, que vocês têm, a azulejaria também que está lá, né? Quer dizer, essa discussão vocês estão trazendo e do ponto de vista de acervo e do lado estético, a gente não pode deixar de ter uma grande admiração, mas sempre podendo se questionar como é que tudo aquilo está ali, como é que veio para ali, através de quê. Né? Eu acho extremamente interessante. Mas, Pedro, o assunto da questão, por exemplo, do museu especificamente, ele é longo e essa questão da contemporaneidade, essa crítica a respeito de tudo que ocorre na nossa contemporaneidade, né? Também tem sido trazido para o museu através da sua gestão, a exemplo, né? Desses diálogos que vocês têm falando contemporâneos. Eu queria que você me falasse um pouco a respeito dessa ideia, com que objetivo vocês trazem esses diálogos contemporâneos e de que forma isso vem trazendo um público e motivando as pessoas a irem ao museu também. É uma discussão hoje para todos os museus, que o museu tirar a gravata, né? O museu era sempre visto como um lugar de especialista, um lugar para poucos, e o museu precisa se colocar e se transformar, se apresentar para a sociedade como um lugar da inquietação. O projeto nosso no MAB é transformar o MAB em um lugar da inquietação contemporânea. E um dos projetos fundamentais para isso, como você falou, são os diálogos contemporâneos, que nós vamos discutindo aí todas as questões que são colocadas pela sociedade. São diversos os temas que vocês têm trazidos para esses diálogos contemporâneos, né? Sim, sem dúvida, e sem perder a característica do museu. Quer dizer, o museu é um museu clássico, um museu histórico, e isso não pode perder essa característica do museu. Nós estamos preservando, que é importante, inclusive, para se contrapor dialeticamente a composição que nós estamos colocando, quer dizer, a nossa intervenção, para que a nossa intervenção vá se contrapor dialeticamente com um aspecto histórico e clássico do museu. Ok. Pedro, a gente tem mais um bloco e nesse outro bloco nós vamos falar e nos aprofundar a respeito desses outros dois temas. Um que a gente já prometeu, que é justamente a Bienal do Recôncavo, e o outro é falar ainda a respeito do centenário do Museu de Arte da Bahia. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui de volta com o Perfil Opinião, já a postos para daqui a pouquinho a gente assistir também um vídeo junto com vocês, que é um depoimento a respeito do Pedro Arcanjo, nosso convidado de hoje, artista plástico, gestor, né, à frente do Museu de Arte da Bahia, que está completando 100 anos. Pedro, a gente estava falando ainda no bloco anterior um pouco a respeito das suas iniciativas para trazer cada vez mais pessoas para o museu, não só o Museu de Arte da Bahia, mas das suas ideias para transformar esse museu num museu realmente vivo e num museu participativo, num museu em que o público, de fato, participe, desenvolva um espírito crítico, pense a respeito daquele acervo, seja ele temporário ou permanente que esteja ali, e que abra discussão para assuntos, inclusive, da nossa contemporaneidade, né? Então, queria que você falasse primeiro um pouco também sobre isso, né? Qual é a importância hoje desse novo conceito do museu no mundo, para fazer com que as pessoas, de fato, não seja um local, um
um depósito, digamos assim, de coisas que como se já tivessem passado. E um local onde somente pesquisadores e pessoas especificamente interessadas frequentem, mas que possa dar acesso a crianças, a jovens, a adultos e que essas pessoas possam interagir, inclusive, com aquele acervo que esteja ali. É um questionamento hoje para todo museu, né, na contemporaneidade, se transformar em um espaço de questionamento, um espaço da inquietação. Então, lá no MAB, criamos o projeto Diálogos Contemporâneos, que a gente estava falando, e um outro projeto é o Laboratório de Experimentação Estética, né, que é criado no anexo do museu, aí para a experimentação de todas as naturezas. Então, como é que funciona? Como é que tem funcionado? Esse espaço é um espaço que foi criado pensando mais no artista que está começando. Então, o pintor, a pessoa que trabalha com escultura, gravura, essas linguagens, então ele está começando, ele vem para ir lá para a sala principal, não tem condições. Ziver não tem condições de abrigar ele também, nem Murilo lá no Palacete. Então, o cara fica sem ter para onde ir. Então, criamos esse espaço para os artistas jovens que estão começando, ele ter ali um lugar de mostrar as suas inquietações primeiras, as suas dúvidas, as suas incertezas, é um lugar ali para essa coisa. E que era para ser mais para as artes visuais, assim, do ponto de vista estético, e que está funcionando para as outras coisas também. O pessoal de dança, teatro, música. Vem funcionando dessa forma? Vem funcionando dessa forma. Então, e isso tem trazido um público para o museu? Sim, um público permanente para o museu, assim, e eles mesmos organizam a produção e tal, nós deixamos solto, porque aí a pessoa vai ganhando experiência em todas as formas, forma de se mover também, no sentido da produção, no sentido de mostrar seu trabalho, aprender a mostrar seu trabalho, quer dizer, é um espaço da experimentação e que é fundamental para o museu sair dessa coisa formal, não é? Do formalismo da pesquisa, aberto também para a pesquisa, mas aberto também para as inquietações da contemporaneidade. Isso é uma tendência dos museus no mundo, a gente poderia dizer também, Sim, hoje? é uma tendência geral no mundo. Eu estive em Londres, ali visitando o Tate Modern e tal, e estava tendo uma coisa de hip hop, o som de jovem com cabelo pintado e tal, e no final lá fui falar com a diretora, a sua casa está bem visitada, então ela disse, mas é o hip hop, nós temos que estar abertos para essas coisas todas, então mas, em todos os lugares. Pedro, vamos falar então a respeito da programação desse centenário do Museu de Arte da Bahia, né? De que forma este ano vocês estão comemorando esse centenário, além do que a gente já falou, além das mudanças que você já implementou? Nós estamos aproveitando esse capital do centenário para reestruturar o museu. Então, uma das reestruturações é o acervo, pensar o acervo, reconfigurar o acervo. A outra coisa é criar um catálogo que vá traduzir essa reconfiguração do acervo. E um terceiro projeto um projeto da biblioteca, reconfigurar a biblioteca, criando lá um café, restaurante, um espaço com internet livre, um lugar de convivência no corredor da Vitória que estava precisando lá no museu. Isso nós estamos fazendo. E do ponto de vista assim, da celebração, tem uma conversa de Caetano Veloso no Vila Velha sobre a contemporaneidade baiana e a Tropicália, e uma grande exposição sobre a Escola Baiana de Pintura e a pintura do MAB. Esse é o caminho da celebração. Então, e o caminho para o público em geral é ficar ligado na programação, então, do Museu de Arte da Bahia, para saber como todos esses eventos vão estar sendo feitos e participar, né? E assim conhecer ainda mais essa nossa prata da casa, que é o Museu de Arte da Bahia. Não é isso, Pedro? Com certeza, né? Um museu histórico, um dos mais significativos do Brasil. Tá. O MAB. Pois é, mas nós estamos aqui em frente a esse video wall justamente para ver um depoimento de um artista plástico que fala um pouquinho sobre você. Vamos ver? Vamos sim, satisfação. Sibine. Sou contemporâneo dele na pós-graduação, no mestrado, né? Estudamos juntos no mestrado.
Foi interessante participar desse momento aqui na escola com o Pedro, no sentido de ficar próximo dessa pesquisa dele, que ele trouxe esse tema, né? A Bienal do Recôncavo, a importância da Bienal do Recôncavo nessa produção artística da Bahia. Então, ele fez essa pesquisa, né? Toda essa história de mais de 20 anos, né? O que não falta é história, né? E a importância, né, desse evento. Muito importante, né? Mas não posso deixar, porque eu ri aqui, né? Porque assim que o Pedro Arcanjo viu o Cibine, falou assim, olha a barba do cara. Pois é, né? Uma barba, uma barba contemporânea, Pedro. Claro, Pois é, mas voltando ao assunto que a gente prometeu, inclusive, para vocês desde o primeiro bloco, sobre a importância, né, da Bienal do Recôncavo, que foi também uma das criações do Pedro Arcanjo, né? E esteve à frente dessa Bienal durante quantos anos, Pedro? 23 anos. 23 anos, não é pouco tempo, não, né? E justamente o Cibine fala a respeito da convivência com você no mestrado e do seu estudo e da sua dedicação à Bienal e como foi importante para todas essas manifestações artísticas e culturais aqui do nosso estado também. Vamos voltar um pouco à questão da Bienal, né? Como é que fala um pouco dela? Queria primeiro agradecer a Cibine aí, essa simpatia, pessoa tão elegante como Cibine aí falando de mim. Fomos realmente colegas no mestrado. Então, eu gosto muito da ideia da Bienal, porque foi uma intervenção em um determinado momento que precisava ser realizada nas artes baianas. A arte baiana ela vinha sendo dominada há 40 anos por 4 famílias de artistas, onde bons artistas modernos, mas que eles se superaram e eles não tinham condições de levar a Bahia a conversar com o contemporâneo e por um outro momento eles também dificultavam que a Bahia fosse para o contemporâneo, conversar com o contemporâneo, porque de uma certa forma eles impediam o surgimento de novos valores. Então a Bienal do Recôncavo ela surge para romper um pouco esse espaço. Então por isso nós abandonamos o formato da Bienal de Veneza, com curadoria, e fizemos uma Bienal por inscrição, onde todo e qualquer artista se inscrevia e a gente ia ver o que tinha a Bahia, qual era a produção que tinha na Bahia. E isso contribuiu para o surgimento de artistas como Marepe, né? Marepe tinha 23 anos quando ele se inscreveu na Bienal, se fosse por curadoria ele não seria convidado. Mas qual era o critério de seleção, por exemplo, para a Bienal? A obra, essencialmente a obra. Então, o currículo não tinha importância. O que tinha importância era a obra do artista. Esse foi o grande desafio. Então, e se mudar? E se ele não se segurar por aí? Mas todo mundo de 23 anos, 25, Heráclito surgiu lá, Marepe surgiu, Edo Oliveira surgiu lá, uma infinidade de artistas. Todos os artistas que estão aí atuando na contemporaneidade passaram pela Bienal do Recôncavo. Ou ganharam o prêmio, que tinha um prêmio que era para a Europa, né, o Grande Prêmio, que era um curso com especialização em uma universidade de Roma. É um projeto sério, né? Então, as intervenções que nós fazemos, de uma certa forma, ela tem uma certa ressonância, porque são projetos científicos. Então, não são coisas aleatórias. Me desculpe, assim, talvez a falta de modéstia, mas são projetos pesquisados. Nós pesquisamos, nós estudamos essas questões e temos realizado intervenção na cultura e na arte baiana de uma forma científica. Nós sabíamos o que estávamos fazendo na Bienal do Recôncavo. Então, como sabemos agora o que estamos fazendo no Museu de Arte da Bahia. Nós vamos fazer uma intervenção revolucionária naquele museu. Nós estamos transformando aquele museu em um espaço da contemporaneidade baiana, para falar de cara com a caretice, com a Bahia cafona, com a Bahia otária, com a Bahia conservadora, que tem que passar. A nova Bahia está chegando. Pois é, e a repercussão realmente da Bienal foi tão grande que muitas pessoas se interessaram, não só artistas de 23 anos. Então te convido, Pedro, e vocês todos também, para a gente ver mais um videozinho. Eu me lembro de uma das edições da Bienal do Recôncavo, e o Pedro me contou isso, da grande surpresa deles verem uma artista
consagrada como a Maria Bonomi se inscrever para participar da Bienal, né? Então a Bienal acaba sendo um evento que chama a atenção mais do jovem artista. Então aparece Maria Bonomi, né? Um grande nome, querendo participar. Então Pedro na hora falou, não, você já está dentro, você vai ser né, vai ter um lugar de destaque, é uma honra receber você aqui, né? E para minha surpresa, na abertura dessa Bienal, né, a obra dela ficou do lado da minha gravura. Então ela fez ela apresentou um trabalho, ela é uma artista gravadora, e ela colocou uma gravura, nunca esqueço, no teto, né? Ela colocou no teto a gravura dela, com alguns fragmentos assim, querendo descolar dessa gravura. E a minha gravura, eu apresentei uma gravura em grande formato na parede, estava no segundo andar do casarão lá do Daneman. E quando eu subi, me deparo com Maria Bonomi apreciando a minha gravura, né? Então esse encontro foi assim incrível, né? E o Pedro, nunca esqueço da reação dele, né? Aquela surpresa, uma boa surpresa, né? De ver um nome tão importante como Maria Bonomi participando da Bienal do Recôncavo. Pois é, né, Pedro? Que boa surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa realmente para você, né, naquele momento. Foi, porque ela se inscreveu como um artista jovem. Não é? Pois aí, quando a gente viu a inscrição dela, não, você vai ser nossa convidada. Você não vai passar por comissão julgadora. Você é Maria Bonomi. Aí convidamos, ela trouxe um trabalho, como o Sibine falou, lindíssimo, assim, que é uma pessoa, né, de uma expressão estética fantástica. E Sibine, nesse ano, foi premiado na Bienal, prêmio Aquisição, e ficou próximo dela, que também é um grande gravador. Pois é. E além dela, por exemplo, e além da oportunidade que com a Bienal se abriu para muitos outros artistas plásticos que ainda não eram conhecidos, né? E que puderam apresentar seu trabalho, e esse era o critério para entrar nessa Bienal. Muitos outros artistas também, já renomados, já com seu nome nacional, tiveram todo o interesse também de conhecer, de estar participando da Bienal, de estar participando de toda essa repercussão que a Bienal trouxe positivamente aqui para o nosso estado, e não só para o nosso estado, porque a gente sabe que desta Bienal muitos artistas saíram para o mundo também. Não é, certeza, Pedro? Pedro? Maré, por exemplo, hoje ocupa assim, todos os espaços da contemporaneidade no mundo, né? O único artista, assim, a única geração de artista baiano que gerou uma figura como Maré. Já expôs 3 vezes na Bienal de São Paulo, participou da Bienal de Veneza, participou do centenário da Bienal de Veneza, expôs em Roma, no Pompidou de Paris. Então, quer dizer, um artista que vem do Recôncavo, vem de lá de São Antônio de Jesus, inclusive ele continua morando em São Antônio de Jesus, e vai ocupar todos os espaços da contemporaneidade. Pois é, e teve essa oportunidade através da Bienal. Mas, Pedro, nós temos ainda mais um depoimento. Vamos ver? Vamos, sim. A Bienal do Recôncavo, para além de uma exposição de arte, né, era um grande encontro ali, né, onde os artistas se encontravam, conversavam, né, a gente ficava um ano e meio sem se ver, e todo mundo querendo saber o que é que o outro estava fazendo, quem será que vai ganhar. Então a Bienal do Recôncavo, ela de certa forma sempre cutucava a gente, não é? Era um grande incentivo a gente estar sempre produzindo. Então o Pedro Arcanjo, nesse sentido, era um provocador também, né? Como produtor, né? Como uma pessoa que realizava o poder de realização, de agregar tanta gente em torno de um evento só. Ele fala a respeito de um retorno da Bienal. Está faltando mesmo um organismo que vá catalisar essa produção baiana, né? A Bienal funcionava nisso, a Bienal da Bahia tentou também puxar por aí. Acredito que, queria dizer a Gaia, eu acho que a gente vai voltar. Não sei como, mas acho que vai. Pois é, né? A gente fica torcendo para que realmente volte e dê oportunidade a tantos outros artistas, né? Ou que estão começando, ou que já estão com o seu trabalho aí, de expor e ganhar esse espaço aqui, não só no nosso estado, no Brasil e no mundo também. Isso é sempre muito
positivo, com certeza. Mas, Pedro, assim, já finalizando quase o nosso programa, né? Eu quero que você fale a respeito um pouco de projetos pessoais, né? Deste momento na sua vida em que você está à frente do museu. E o que é que você está pretendendo fazer realmente neste ano do centenário do Museu de Arte da Bahia, não só à frente do museu, mas com projetos também pessoais, a não ser que te falte tempo, né, para realizar eles também. Não, tem uma instalação sobre a Irmandade da Boa Morte, já pensada, já com as imagens feitas, já fiz até uma montagem preliminar para ver como funciona e tal. Então tem essa instalação com um convite para lá para o Oi Futuro, mas estou sempre querendo fazer coisas e tem outros projetos aí em andamento. Não posso, como eu tinha lhe falado, não posso perder esse lado pessoal, porque eu acredito que esse lado pessoal tem a capacidade de compreender, né, o lado da gestão. Eu acho legal, o Glauber falava, tem que colocar artistas para os espaços, para gerir os espaços, os caras que sabem como é a vida do artista e tal. E quando eu estou na gestão cultural, a coisa da produção, da criação, as coisas da inquietação artística ajudam. Ok, Pedro, eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso Perfil Opinião de hoje. Desejamos realmente muito sucesso nesse ano do centenário do Museu de Arte da Bahia e nos seus projetos pessoais. E a gente deseja também, do fundo do coração, que vocês consigam ainda viabilizar esta Bienal aqui para o nosso estado, que tanto sucesso fez e tanto sucesso ainda há de fazer também. Grata pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Pois é, e hoje nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, nós estaremos de volta na próxima semana com mais um convidado especial do Perfil Opinião para você. A gente se encontra. Até lá. Grata pela sua companhia.